Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, eu sou o diácono Eric Módulo e estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil, um programa de catequese, de história da igreja, com grande alegria. Nesse horário, na Rede Século XXI, a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica, a história da Santa Igreja Católica. O programa de hoje é um desses programas sobre a história da Santa Igreja. No decorrer dos séculos, tantos e tantos papas, né, que governaram a igreja, muitos com pontificados longos, né? Pontificados de até mais de 20 anos, em alguns casos. Outros pontificados rápidos, breves, que não chega a dar nenhum ano. Mas esses bispos de Roma, na qual nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de São Pedro, escolheu alguém que iria fundar a sua igreja e seus sucessores, portanto, os papas na sequência. Até hoje, Papa Francisco, 266 papas, né, uma distância entre São Pedro e Papa Francisco, 266 papas. São grandes luzes, né, que guiam a nossa fé, um ponto de unidade. Já aqui no programa Eclésia, em muitas ocasiões, a gente já falou sobre a figura do Papa, sobre vários pontificados. Mas no programa de hoje, a gente vai fazer um destaque interessante sobre um ano específico, né, do século passado. Estou falando do ano 1978, o ano dos 3 papas. Imagina só, um único ano e 3 papas. Vamos entender esse contexto, lembrar do que se trata, como a igreja vivia naquele período, quem são esses 3 papas. Mas hoje o programa Eclésia fala um pouco de história da igreja, uma história recente da igreja, recordando então no século passado, 1978, o ano dos 3 papas. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric, e boa noite para cada um de vocês, prezados amigos que nos acompanham pelas imagens da Rede Século XXI. É sempre bom conhecer um pouco mais a história também, né, que honra e dá um grande prestígio à Igreja no mundo no decorrer dos séculos, né? Eventos que marcaram a presença de tantas pessoas que hoje nós até veneramos como santos e santas, exemplos maravilhosos que nos estimulam a dizer sempre o nosso sim para Deus. Por isso, fizemos este estudo, né, no ano 1978, que se caracterizou dentro da história da Igreja porque tivemos o governo de 3 papas, né? Não é uma coisa que a gente vê todo santo dia, Padre Guido. Não. Mas eu já pergunto de cara para o senhor. Foi o primeiro ano na história da igreja onde aconteceu isso? No único ano ter 3 papas? Não, Diácono Eri, pelo contrário, aconteceu 13 vezes. 13 vezes? 13 vezes no decorrer de 2000 anos de história. É mais um pormenor. Teve uma vez, no ano 1276, que tivemos 4 papas no mesmo ano. Puxa vida, mais até. 4. O Papa Gregório X, Inocêncio V, Adriano V e João XXI. Quer dizer, todos ali com um papado curtinho. Muito curto, exato, né? Agora, papas legitimamente constituídos pela Igreja, porque se nós quiséssemos abrir um capítulo a respeito daqueles que nós hoje chamamos de antipapas, ou papas que não foram eleitos legalmente, no ano 1500, no tristemente famoso século XVI, eu sou italiano, Diácono Eric, somente na Itália havia 5 papas ao mesmo tempo. O senhor está falando do episódio do papado de Avignon, Padre Guido? Exato, quando o Papa estava em Avignon também, né, que muitos cardeais não gostaram, elegeram outro Papa, e foi necessária a constituição e a celebração de um concílio, o Concílio de Constança, para acabar com toda esta desordem, né? Agora, estes papas que nós estamos contemplando foram todos eleitos legalmente, com o pontificado válido. São papas legítimos, portanto. Exato, né? Repito, 13 vezes aconteceu de ter 3 papas no mesmo ano e uma vez 4 papas no mesmo ano. Interessante. Bom, só para ficar bem claro, quando o senhor se refere a um antipapa, significa um papa que não foi eleito de maneira válida. Perfeito. Né? Portanto, não é considerado como Papa. Nessa linha sucessória que eu disse aqui no início, ou seja, de São Pedro até o Papa Francisco, dando um total de 266 papas legítimos. Esses antipapas não estão nessa lista, não né? Não está nesta lista. Inclusive,
se os senhores um dia tiverem a possibilidade de visitar alguma cidade da Itália, no batistério da Catedral e Basílica di Florença, tem o túmulo do Papa João XXIII. João XXIII não é o Papa que hoje é santo. Não é o São João XXIII? Não, esse. é o antipapa. Puxa vida. Que mandou fazer um túmulo, ele mesmo ainda vivo, uma coisa fabulosa, está enterrado lá no batistério da Basílica de Santa Maria Novella, chamado na Catedral de Florença. Quer dizer, em 2000 anos de história, houve alguns momentos complicados. O Sim. Papado de Avião é um desses, o senhor já falou aqui em outras ocasiões, um período onde o Papa sai de Roma e vai viver na França, né? E aí essa confusão, um Papa legítimo por um lado, aí o Papa morre, elege-se um outro em Roma e ao mesmo tempo outro na França. Quer dizer, tivemos problemas na história do papado. Mas, Padre Guido, mesmo com problemas na história do papado e crises, né, nesse ministério de São Pedro, né, dos sucessores de São Pedro, houve na história da Igreja algum Papa que precisou reverter algo relacionado à fé e à moral que outro Papa errou no passado, lembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a Igreja. Do ponto de vista da fé e moral, foi preciso, mesmo quando não tivemos papas tão santos assim, vamos assim chamar, foi preciso revogar algo relacionado à fé e à moral? Não. Bela a sua pergunta. Não esqueçamos, meus amigos, que a Igreja é, por sua natureza, santa, porque o fundador dela é santo, é católica, apostólica, romana, e entregue às pessoas, mesmo que a pessoa humana não se comporte bem, isso não desabona a santidade da Igreja. Certo. Portanto, a Igreja é santa, mesmo formada por pessoas pecadoras. Não vamos falar, não é uma coisa bela falar do mal de ninguém, mas sabemos que na história até da mesma Igreja tivemos até grandes autoridades que não se comportaram bem. Isto aqui, mas este fato não podemos considerar, não digo isolados, mas não atingiram, né, a santidade da mesma Igreja, que é chamada a santificar-se cada vez mais. Eu gosto sempre do exemplo de Dom Estevão Bittencourt, né? O grande teólogo brasileiro Dom Estevão Bittencourt, beneditino, que ele dizia que se tiver uma barra de ouro que for conduzidas por mãos sujas, né, ao final do percurso, aquela barra de ouro não perde seu valor. Ela pode estar suja por fora, mas continua sendo ouro. E assim ele fazia uma alusão aos líderes da Igreja que ao longo dos séculos não tiveram uma vida exemplar. Né? Perfeito. A barra de ouro sempre se manteve lá, né, Padre Guido? Exato. Né? Olha, não esqueçamos que até o autor do mal trabalha, digamos assim, até dentro da mesma Igreja. Aquela frase que o diácono acabou citando, que as portas, né, do paraíso não prevalecerão, né, isto é, contra a cilada do demônio. As portas do inferno não exato. Né? Isto é, nós podemos enfrentar qualquer problema da parte do mal e mostrar até a nossa fraqueza humana, mas aquela que é a santidade da Igreja não se pode mexer, porque o seu fundador é santo, é o nosso Senhor. Muito bem. Falando então do ano 1978, o ano dos três papas, que é o tema aqui do nosso programa de hoje, o senhor poderia fazer para a gente, Padre Guido, um apanhado geral de como a Igreja vivia naquele tempo? Final da década de 70, sim, né? Já fazia um tempo que o Concílio Vaticano II tinha terminado. Como é que se encontrava o ambiente dentro da Igreja naquele período, Padre Guido? Olha, o Vaticano II renovou a Igreja, mas também tem que olhar o lado, digamos assim, da crise que se gerou devido a esta renovação da Igreja, né? Na vida consagrada, na vida religiosa, na vida sacerdotal. E o Papa que enfrentou esta crise foi o Papa Paulo VI, que hoje é reconhecido como santo. É o primeiro aqui da nossa lista de três papas. Exato. Papa Paulo VI. Sim, porque foi ele que veio falecer no mês de agosto, né,
do ano 1978, né? Certo. Após um pontificado de 15 anos, muito sofrido. Aliás, falando dele a distância de anos, podemos quase que dizer que foi um Papa muito esquecido pelo povo. Podemos dizer, até uma expressão mais forte, Padre Guido, foi um Papa injustiçado? Injustiçado, criticado também, não foi compreendido. E dentro até da sua estrutura de pontífice, as notícias que chegavam quase que diariamente de desistência de pessoas consagradas deve ter criado na vida dele digamos assim, um mal-estar. Teve até que excomungar até o bispo, né? Um bispo Lefebvre, por exemplo, foi excomungado pelo Papa Paulo VI. Um momento muito difícil, certo? A distância de tempo, porém, as coisas, graças a Deus, que melhoraram e continuam melhorando cada vez mais. Mas foi um pontificado muito sofrido. Certo. Bom, um santo da igreja, está falando de um santo da igreja, Exato, né, Padre? Ele é considerado, foi canonizado pelo Papa Francisco, né? E o lema que o Papa Paulo VI havia escolhido quando foi eleito Papa no ano 1963, quando ainda estava continuando o Vaticano II, né? Foi in nomine Domini, isto é, fazer tudo em nome do Senhor. Esse é o lema do Papa São Paulo VI. Repete, por favor, Padre Guido. In nomine Domini, em língua latina, em nome do Senhor. Bom, já que o senhor citou aqui a questão do lema do São Paulo VI, vamos deixar bem claro, se alguém ainda talvez não entendeu do que a gente está conversando hoje. A gente está conversando sobre o ano de 1978, na qual Paulo VI faleceu naquele ano. Depois tivemos um pontificado curto, né? Desculpa, não é São, ele não é canonizado pela igreja. João Paulo I, um pontificado curto, e depois o início do pontificado de São João Paulo II, por isso que é o ano dos 3 papas, 1978. O senhor falou do lema do primeiro, Sim. Paulo VI. Já emenda para a gente o lema dos outros 2, Padre Guido. Ok, mas antes um pequeno pormenor que o senhor deixou escapar. Pois não, Padre Guido. João Paulo I, reinou somente 34 dias, não é santo, mas está correndo o processo de canonização dele. Talvez a gente veja nos próximos anos. Exato, ele ser canonizado, né, Padre Mas Guido? já está correndo lá no Vaticano o processo, né? Certo. Bom, João Paulo I, Papa Luciani, sobrenome dele, italiano, ele escolheu como lema uma palavra em língua latina, humilitas, humildade. Era um nome também que, aquela palavra é um espelho da personalidade dele. Um nome muito humilde, um nome com um sorriso nos lábios, de uma simplicidade a tal ponto que até a linguagem da igreja, que até hoje, quando o Papa fala ex cátedra, procura usar a forma no plural, nós, né, chamado plural majestatis, um título lembrando a autoridade de membro, né, da igreja, que representa Jesus que é Deus, este plural. Ele, na sua humildade, Papa João Paulo I, naqueles poucos discursos que ele fez, não deixou nenhum documento escrito, ele usa a palavra eu, não a palavra nós. Olha que interessante. Sim, uma profunda e tremenda humildade. Gostava de dialogar até com as crianças, usando uma linguagem tipicamente infantil, até nas audiências populares que teve naquelas 4 semanas, 33 dias só, naquelas 4 semanas, ele de vez em quando chamava as crianças, vem aqui comigo, me responde esta pergunta. Eu usava uma linguagem que se tornava uma aula, um catecismo de criança, mas é claro, com o grande conteúdo da santidade, que usa a linguagem até infantil para alcançar o seu objetivo. Papa João Paulo II, é santo, ele escolheu, devido à profunda devoção que tinha para com Nossa Senhora, como lema 2 palavrinhas sempre em língua latina, totus tuus, isto é, inteiramente teu. Eu pertenço inteiramente a você. A quem? Maria.
inclusive até as cores do distintivo dele, do papado, branco e azul, as cores de Nossa Senhora, e fez questão que fosse gravado a letra M de Maria, um nome que consagrou o seu pontificado nas mãos de Nossa Senhora e todos nós sabemos, devotíssimo. Não tem como, né, Padre? Não tem como esquecer este pormenor. Ficou muito marcado na vida dele e a nossa geração ficou marcada com isso também. Exato. Né, bom, vamos só relembrar então, quando a gente relembra o lema de cada um deles, você vai ver aí o escudo, né? O escudo, assim, do pontificado. Chamado uma arte heráldica, dizendo, né, Padre Guido? Uma maneira de dizer esse tipo de arte, os escudos de cada Papa. Sim. Lembrando então, Paulo VI... In nomine Domini, em nome do Senhor. Né? Esse foi o lema que ele escolheu, então, Sim, em nome do Senhor. Isto é, agir sempre em nome do Senhor. E se santificou em nome desse Senhor, exato. Né, o santo da igreja. Bom, João Paulo I... Primeiro é humilitas, humildade. Ser sempre humildes diante de Deus. E se comportou dessa maneira? Era um xerox autenticado, digamos. Nós que tivemos, inclusive... a minha congregação religiosa, dos padres organistas, nós temos uma grande obra assistencial na cidade de Padua, lá na Itália. E o futuro Papa João Paulo I, e Papa Luciani, como era chamado, o sobrenome, era patriarca de Veneza. Padua é a 25 quilômetros de Veneza. E ele foi visitar a nossa casa de Padua e almoçou até com os nossos padres. E João Paulo II, relembrando o lema? Totus tuus, inteiramente é teu, consagrando o seu pontificado aos cuidados de Nossa Senhora, da qual era devotíssimo. Bom, a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre os três, mas concentrando no primeiro da lista, São Paulo VI, o primeiro aqui, Padre Guido. Sim. Ele, na verdade, quando ele foi eleito Papa, o Concílio Vaticano II já tinha começado, né, Padre Guido? Sim, inclusive havia muita expectativa no primeiro discurso que ele fez logo que foi eleito Papa, que como Papa tinha o poder também de dizer, olha, termina assim, não quero que continue, tinha o poder de fazer isso. Porque à medida que o Papa é eleito, né, um Papa morreu, o outro, sendo o Papa o líder da Igreja, né, o sumo pontífice, ou seja, aquele que é o maior legislador da Igreja, ele tinha poderes para não continuar o Concílio Vaticano II, Padre Guido. Exato, mas recebeu uma salva de palmas da parte de todos os bispos que estavam participando da tomada de posse dele como Papa, quando ele disse que desejava continuar os trabalhos que o Vaticano II estava desenvolvendo. Lembra até hoje a alegria da Igreja quando o Papa vai continuar os trabalhos, né? Que o Vaticano realizou no decorrer de mais 3 grandes sessões de 3 meses por ano, né, até 1966. Lembrando que o Papa que inaugurou o Concílio Vaticano II, também canonizado pela Igreja, São João XXIII, como a gente disse agora há pouco. Papa João XXIII, né? Roncalli, o sobrenome dele era Roncalli. Roncalli, João XXIII. O Paulo VI, como é que era o nome do Paulo VI mesmo? Montini. Cardeal Montini. Giovanni Battista Montini, antes de ser eleito Papa, ele era cardeal de Milão. Essa pergunta que eu ia fazer, o senhor já respondeu. Né? Quer dizer que ele era da tua terra, Padre Guido, seu conterrâneo. Sim, exato. Então, ele foi bispo de Milão. De Milão, né? Sim, da minha terra. Inclusive, quando foi coroado Papa, a coroa que foi colocada na cabeça dele e que ele depois doou aos pobres, certo? A antiga tiara papal. A tiara, exato, foi um presente da população dos fiéis de Milão. Deram este presente para ele. Depois ele achou por bem devolver-o em valores para ajudar os pobres da Itália. Inclusive, no primeiro ano do pontificado de Paulo VI, os pobres, centenas de milhares, repito, centenas de milhares de pobres que estavam na cadeia, tiveram o almoço de Natal
né, graças a este gesto do Papa Paulo VI. Ele patrocinou o almoço de Natal para os pobres. Que bonito. Que estavam presos. Nós já falamos aqui em outras ocasiões sobre Paulo VI, né? Fizemos um programa dedicado a ele, mas é sempre bom lembrar. A gente está falando de um Papa, né, Padre Guido, que começou a ter um tipo de relação diferente. Primeiro com os meios de comunicação social, que era um período que as rádios, as TVs tinham mais alcance, estavam se modernizando, tinha condições de, quando o Papa fizesse um discurso, por exemplo, a informação chegava muito mais rápido, né, para todo mundo. E outra novidade do papado de Paulo VI foi as suas viagens missionárias, né, Padre Guido? Foi o Papa, né, que visitou vários países. O primeiro Papa que visitou a Terra Santa também foi ele, né? Não esqueçamos que deu o famoso abraço ao patriarca ortodoxo Atenágoras. Foi quando ele soltou aquela frase, né? Que o que nos une é muito mais do que nos separa. Isso foi um divisor de águas, né, Padre? Exato. Depois de tantos séculos de uma separação traumática e dolorosa entre os membros da Igreja Ortodoxa e os católicos, pois em 1054, faz muito tempo, 1054, aconteceu o grande cisma do Oriente, quando os ortodoxos se separaram da autoridade de Roma e ficaram cada um na sua igreja, onde a autoridade máxima é só o bispo, né? Até hoje é assim, existem 14 igrejas ortodoxas espalhadas no mundo, mas a aproximação de Paulo VI foi algo histórico, né, Padre Guido? Foi algo de extraordinário. E este Papa, Paulo VI, visitou vários países do mundo. E não esqueçamos que na sua carreira, digamos assim, no seu caminho até chegar ao pontificado, ele foi até o secretário pessoal do saudoso Papa Pio XII. Portanto, Papa Pio XII, entre os trabalhos que realizou, entregou ao seu secretário diretamente todo o serviço de ajuda aos hebreus residentes em Roma, para que não fossem vítimas da perseguição nazista. Por isso, o Papa Pio XII mandou mesmo todas as congregações masculinas e femininas abrirem as portas das suas casas para hospedar milhares e milhares de famílias judias. E o Vaticano dava o alimento, dava a roupa para todas essas famílias. E este trabalho de assistência até o término da Segunda Guerra Mundial, quem ficou responsável foi diretamente o secretário do Papa Pio XII, que era exatamente Monsenhor Montini, que é futuro Paulo VI. Que legal, né? Isso é uma outra lenda, uma distorção na história recente da Igreja. Também já foi assunto aqui do nosso programa Eclésia. O Papa Pio XII, que já tentaram, né, atrelar a ele algo relacionado ao nazismo, o Papa que se calou, o Papa que teria sido amigo de Hitler, o que é uma farsa, o que é uma distorção, o que é uma mentira. Já provamos aqui por A mais B sobre tudo isso, o Padre Guido lembrou bem, e agora existe um famoso livro chamado Os Judeus do Papa, que relata muito bem essa história, colocando certinho os pingos nos is. Mas Pio XII foi um grande combatente do nazismo, salvou muitos judeus, né, dos campos de concentração, livrando mesmo esses judeus da morte, como o Padre Guido acabou de lembrar. Quer dizer, abriu as portas dos mosteiros em Roma, das casas religiosas, escondeu os judeus lá dentro, permitiu que alguns documentos fossem alterados, por exemplo, de crianças que eram judias, como se tivessem recebido o atestado de batismo para que, sendo cristãs, um atestado, né, que seriam cristãos, portanto, não foram levados para campo de concentração. Quer dizer que o Monsenhor Montini, futuro Paulo VI, estava presente nessa história, Padre Guido? Exato, é testemunho ocular. Inclusive, Diácono Eric, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que quando se trata de canonizar um Papa, o processo de canonização é um pouco diferente. Isto é, o processo vai até o dia que foi eleito Papa. Portanto, este episódio que acabo de contar teve uma importância grandíssima no processo para reconhecer as virtudes em grau heróico, os riscos que este Monsenhor corria, até diante dos nazistas, né, dando uma proteção e garantindo até a segurança de milhares e milhares de famílias judias que moravam em Roma.
Até você citou aquele livro dos judeus do Papa Pio XII, né? Sim. Eu também tive a alegria de ler este livro e tem uma frase na introdução onde diz que se os judeus quisessem, não seria algo de extraordinário, porque bate com a verdade, estariam prontos a fazer um grande monumento a Papa Paulo VI e, através dele, ao Papa Pio XII, pelo bem que a Igreja manifestou naquele momento tão difícil e delicado da história. E depois da guerra, muitas autoridades, né, judaicas, até mesmo rabinos, vieram a público agradecer Pio XII e a sua defesa, né? Chegaram a chamá-lo de pai, né? Sim. Uma única autoridade, né? Uma relação paterna com os judeus que os livrou, né? Ou diminuiu o sofrimento, né, daquele povo na terrível Segunda Guerra Mundial e toda a perseguição nazista, etc. Mas o bacana é lembrar, o senhor bem trouxe isso, lembrar que o Monsenhor Montini estava no meio dessa história, isso colaborou, como o senhor disse, para o processo de beatificação e canonização dele, né? Perfeito. E foi depois eleito cardeal Montini, em 1963 eleito Papa Paulo VI, que escreveu diversas encíclicas, inclusive, Sim, né, Padre? Ele escreveu muitas encíclicas, poderia até afirmar 7 cartas encíclicas. Certo, 7 cartas. Entre as quais nós destacamos a primeira, Populorum Progressio, isto em língua latina, isto é o progresso dos povos, onde a Igreja afirma sua vocação no acompanhamento dos povos em desenvolvimento, manifestando também a sua preocupação diante de teorias falsas, quais o materialismo e a secularização. Mas lembramos também numa carta encíclica que se constituiu como um momento muito delicado na história até da mesma Igreja, a Humanae Vitae. Foi no ano 1968. Humanae Vitae significa documento sobre a vida humana, na qual são reiterados e confirmados os princípios éticos que sustentam a vida desde a sua origem, isto é, desde a concepção. Por isso a Igreja usou uma linguagem muito forte e chocante com algumas teorias científicas que queriam colocar o início da vida, digamos assim, em outros momentos. E, portanto, aquele que é um ser humano podia ser colocado de lado e destruído, fenômeno que a Igreja sempre lutou para que não acontecesse, defendendo, eu volto a repetir, o começo da vida desde a sua origem natural, que é a concepção. Paulo VI morreu, então, no ano de 1978, o ano dos 3 papas, o tema do nosso programa de hoje, no dia 6 de agosto. 6 de agosto de 1978, termina, então, o pontificado de Paulo VI. Nesse momento, então, a Igreja precisava se preparar, né, para eleger o próximo Papa, e isso a gente continua a nossa conversa depois do intervalo. O segundo desses 3 papas, vamos lembrar um pouquinho mais de como foi esse período. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre 1978, o ano dos 3 papas. A gente volta já já.